Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Cristo esteja com cada um dos irmãos, que o sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seus corações, dando-lhes o devido entendimento, conhecimento e sabedoria, e que todos tenham um dia bastante feliz. Vamos à lição, e hoje, terça-feira, 23 de setembro de 2025, a lição 13 de hoje, ela tem como título O Tabernáculo é Construído. E a lição de hoje está baseada nos livros de Êxodo, capítulo 36, dos versículos 8 até 38, no capítulo 37, no capítulo 38 e também no livro de Êxodo, capítulo 39, dos versículos 1 até 31. E o que nós vemos aqui dentro desses capítulos e versículos que nos mostra que nós devemos conhecer como foi feita a construção do tabernáculo terreno, porque ele foi construído semelhante ao tabernáculo celestial e não igual. E o apóstolo Paulo fala sobre isto, que está lá em Hebreus capítulo 8, versículo 5, quando ele disse que como se fosse essa construção uma figura e sombra do tabernáculo celestial. E Deus quis mostrar a maior proximidade, né, dessa construção com o tabernáculo que existe no céu, e foi dado a Moisés todas as instruções, e para isto foi mostrado que Deus se importava com tudo que era relacionado a esse tabernáculo, para mostrar a importância da salvação da humanidade e ao bem espiritual que esse tabernáculo faria ao seu povo. E ali era apontado na construção desse santuário a vinda do Messias, o Salvador, Jesus no futuro. E dentro desse tabernáculo terreno eram executadas cerimônias que expressavam visualmente as verdades do Evangelho, da palavra de Deus, ilustrando esse plano de redenção divina que aconteceria muitos anos para frente. E ali dentro desse tabernáculo terreno eram feitas duas cerimônias importantes e diferentes, mas todas as duas intimamente relacionadas e realizadas dentro do santuário, como era feita uma cerimônia diária e uma cerimônia anual, onde por meio dos serviços das cerimônias diárias dentro daquele santuário, Deus garantia que os arrependidos teriam seus pecados perdoados. E já o serviço anual, que é o dia da expiação, que era feito uma vez por ano, ilustrava como Deus eliminaria o pecado, resolvendo esse problema e garantindo uma eternidade totalmente livre do mal, que diz lá em Levítico 16 e João 1:29. O santuário era um lugar para adorar a Deus, onde eram feitas celebrações, onde eram feitas cerimônias, que todos davam e adoravam, rendiam graças ao Criador do universo. E adorar é desenvolver um relacionamento íntimo, né, com o Criador do universo, com Deus, que nos convida e convida os crentes em geral a desfrutar dessa comunhão com o Senhor. Deus ordenou a Moisés que construísse um santuário terrestre dentro desse padrão, ou seja, de um padrão que quando ele dá essa ordem, esse padrão do hebraico, quer dizer, tabnit, que está lá em Êxodo 25:9, ou seja, materiais da edificação que ele mostrou ali no cume para Moisés, deveriam ser idênticos
aos materiais utilizados no santuário celestial. E esse tabernáculo ele era um modelo, uma miniatura do santuário celestial e adaptado à condição humana. Ele era só baseado no original do céu, como diz lá em Hebreus 8, versículo 1 a 2. Não era totalmente iguais. E o apóstolo Paulo fala sobre isto, da vasta diferença entre ambos tabernáculos. E o apóstolo argumentou que os sacerdotes ministravam em figura e sombra das coisas celestiais, que está em Hebreus 8, 5, ou seja, era algo assim que era uma sombra celestial, não original, não igual, uma sombra, né? O que Deus queria passar para as pessoas era uma forma didática, né? Para todos entenderem o plano de redenção que viria através de Jesus mais tarde. O templo celestial original, ele é incomparável em medidas, em beleza, em preciosidade do tabernáculo terreno. Ele era só idêntico, né? Esse tabernáculo foi construído idêntico, né? O tabernáculo celestial é um lugar assim, de reunião, de adoração para o universo todo, que diz lá em Isaías 14:13. O tabernáculo celestial ele é o centro do comando do universo, onde os juízes são promulgados ali, como diz lá em Salmo 11, versículo 4 e 5, Salmo 18:6, Salmo 76:8 e também no Salmo 102:19. Assim como Deus ele é real, os anjos são reais, o céu também é real. E assim também o santuário celestial também é real, existe. O santuário terrestre reflete simplesmente a sombra, as principais funções relacionadas ao plano de salvação, ou seja, que viria realmente o Salvador Jesus posteriormente. Tanto é que eles matavam um cordeiro sem mancha, sem mácula, por cada pessoa, pecador que levava no tabernáculo. Havia sinais diários, né, que ofereciam perdão e garantia de salvação a um crente individualmente, né? E as instruções que Moisés recebeu de Deus no Sinai, na construção do tabernáculo, foram seguidas ao pé da letra, atentamente em seus diversos departamentos, divisões e funções, como os diferentes tecidos, né, as cortinas e partes, né, do tabernáculo, que diz lá em Êxodo 36, versículo 8 e 38, os homens que foram habilitados por Deus através de dons e talentos, eles fabricaram e seguindo riscos as especificações de Deus. Parece que após a apostasia que ocorreu ali no Sinai, os filhos de Israel agora estavam mais obedientes, mais reverentes, dispostos a se redimirem perante Deus, e eles executavam assim com bastante qualidade. A arca, feita de materiais preciosos, pedras preciosas, por um artesão, ele brilhava, que diz lá em Êxodo 37, 1:9. A mesa dos pães de proposição, algo fantástico, está lá em Êxodo 37, 10, 16. O candelabro de ouro, assim, brilhante, que está lá em Êxodo 37, versículos 17 e 24, algo também maravilhoso. O altar do incenso, também que faz parte disto, ele está lá em Êxodo 37, versículos 25 até 29. Havia também o altar do holocausto, que está lá em Êxodo 38, versículo 1 a 7. A bacia de bronze, que está lá em Êxodo 38, 8. Havia também aquele pátio onde as pessoas ficavam, que está lá em Êxodo 38, versículo 9 a 20. E também algo assim de decoração do sacerdote, como o peitoral e outras peças dos sacerdotes, assim, que são especiais, cheias de pedras preciosas, que está lá em Êxodo 39. Todos os móveis, lugares do santo e do santíssimo, do santuário, eram de ouro puro, precioso. Tudo brilhava, o esplendor, assim como um couro assim, de metais. As argolas e os varais serviam para
a locomoção dos móveis que só poderiam ser carregados pelos sacerdotes e levitas. Imagine a emoção daquele povo ao poder contemplar o poder de Deus presente ali e apenas aqueles objetos tão significativos sendo levados com extremo cuidado e reverência por pessoas especiais. Nunca houve na história da igreja cristã um lugar que ensinasse respeito, reverência e santidade como foi o santuário terrestre. O Senhor ordenou que se fizessem vestes especiais finamente tecidas, além das vestes sagradas de Arão, que diz lá em Êxodo 39:1, e as vestes dos seus filhos, que diz lá em Êxodo 39:41. Assim como fez a estrutura de todo o tabernáculo, as vestimentas para ministrar no santuário também eram perfeitas e bonitas, de alto valor, que está lá em Êxodo 39:1. E tudo isto foram descritos por Deus de forma detalhada para Moisés. Como tudo no santuário, as roupas também deviam declarar a santidade ao Senhor, que diz em Êxodo 39:30. As cerimônias do tabernáculo expressavam visualmente as verdades do Evangelho, da palavra de Deus, ilustrando o plano da redenção divina. E assim as diversas cerimônias retratavam como Deus odeia o pecado e como ele lida com ele no mundo, como ele leva as pessoas ao arrependimento. Qual será o destino dos ímpios e como o Senhor Deus garantirá a eternidade? Ali está uma resposta nessa gloriosa presença de Deus para extirpar o mal. Vendo que tudo havia sido feito conforme as instruções divinas, Moisés as abençoou, que está lá em Êxodo 39:43. A obediência vem acompanhada de bênçãos, né? E no tabernáculo havia duas cerimônias diferentes, mais íntimas, né? Relacionadas uma com a outra, uma diária e outra anual. Outra cerimônia que era fantástica, que era feita no tabernáculo, também muito importante, era desse serviço anual, ou seja, no dia da expiação, e representava como Deus eliminaria o pecado, resolvendo esse mal, garantindo uma eternidade livre do pecado, que está lá em Levíticos 16 e João 1:29. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem clamado, falado para as pessoas através do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. E o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Está lá em João 14:6. É Jesus dizendo que o único mediador entre os homens e Deus é ele, Jesus, sendo que ali no tabernáculo já apontava para esse momento de Jesus vir, dele ser realmente o único mediador, dele ser o nosso Salvador, dele ser o nosso sacerdote. E por isso, meu amigo, minha amiga, que você tem que observar os estatutos e mandamentos de Deus, principalmente o quarto mandamento, quando você receberá de Deus um grande presente que é a salvação. E que todos tenham realmente um dia bastante abençoado por Deus, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes sabedoria, dando-lhes paz. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.